Flamengo entra na disputa por Charles Arangues. Na semana que vem, a direção do Internacional deve ter uma reunião com André Cury, empresário e jogador, para saber exatamente o que pode acontecer para o Arangues voltar ao Internacional e entender inclusive os números desta negociação. No vídeo de hoje vou te dar mais detalhes do Inter e do Flamengo, dois clubes que seguem interessados no chileno. Além disso, eu vou te dar mais informações sobre Gabriel Baralhas, porque o presidente do Atlético Goianiense, Adilson Batista, deu mais detalhes sobre esta negociação. E também irei te falar mais um pouco sobre Borré, centroavante do Eintracht Frankfurt, terceiro reserva por lá, que é a principal prioridade da direção no Internacional. No vídeo de hoje vou te dizer mais detalhes de por que o Borré teria interesse em vir para o Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados e coloradas, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje vou te atualizar com as últimas informações do Internacional. Eu me chamo Tainan Nunes e eu sou setorista do Inter pela Boleros.net. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e também ativar o sininho de notificações para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre ficar notificado. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos então iniciar com as informações do Internacional. Nesta quinta-feira no CT Parque Gigante, o técnico Mano Menezes realizou seu último treino antes do jogo contra a equipe do Juventude no próximo sábado às 7 horas da noite. Inclusive a expectativa de público para essa partida é de cerca de 15 mil torcedores, inclusive os ingressos já estão abertos para quem quer ir na partida. O time já ficou totalmente escancarado porque na atividade de quarta-feira foi um treino aberto onde o técnico Mano Menezes escalou o time titular contra o time reserva. E a escalação do time titular, que deve inclusive estrear contra o Juventude, tem Kehler no gol, Fabrício Busto na lateral direita, Rodrigo Moledo atuando pela esquerda, como zagueiro pela esquerda, e o Vitão atuando como zagueiro pela direita. O lateral esquerdo é o René. O meio de campo a gente deve ter o retorno do Johnny, que estava com uma bolha no pé, mas já está totalmente recuperado. Com isso, Matheus Dias volta ao banco de reservas. Além disso, Carlos Depena deve jogar ao lado de Johnny, mais à frente Alan Patrick armou o jogo, de um lado Maurício, de outro lado o Wanderson e o centroavante sendo o atacante Alexandre Alemão. Vale destacar também que o Internacional deve seguir fora com Gabriel Mercado, que ainda tem uma lesão na panturrilha esquerda e não estará à disposição para esse jogo contra a equipe do Juventude, tá bom? Além disso, também quero te dar mais detalhes nesse momento a partir agora sobre negociações por parte do Internacional. E eu quero começar aqui falando sobre o Baralhas. Ontem o Atlético Goianiense acabou jogando, inclusive o Gabriel Baralhas não esteve nessa partida. De acordo com o presidente Adilson Batista, era porque ele estava com algum tipo de desconforto. Mas, pós-jogo, o presidente Adilson Batista deu alguns detalhes sobre a negociação do Internacional. Primeiro, ele confirmou que o Inter realmente fez uma proposta. É uma proposta de compra por uma porcentagem dos direitos econômicos do Baralha, que tem apenas 24 anos de idade. De acordo com o presidente Adilson Batista, a ideia do Atlético é realmente vender ao Internacional, porque se ele se destacar no Inter, o Atlético vai manter uma porcentagem e ele vai conseguir ganhar algo no futuro. Além disso, o presidente Adilson Batista também confirmou que o salário que ele ganha hoje no Atlético Goianiense, que não é muito, não deve passar de 100 mil reais, o Internacional ofereceu 5 vezes o que ele ganha, por exemplo, hoje no Atlético. Então vamos imaginar que o salário que o Baralhas vai receber no Internacional é algo em torno de 250 a 300 mil mensais por mês. Um salário bem normal, né, para o nível do Internacional de momento. Além disso também, que eu quero falar sobre o Baralhas, é um jogador que eu conversei com uma pessoa dentro do Internacional e ela me confirmou que o Baralhas ele chega para compor elenco e para ser o reserva do Carlos Depena. Se depender do Baralhas, daqui a pouco ele atua bem, pode acabar se tornando titular ao lado do Depena. Até porque, como todo mundo sabe, né, o Johnny tem possibilidade de ser vendido, o Matheus Dias ainda é uma jovem promessa e o Gabriel só deve retornar a partir de abril e maio. Então,
o Baralhas pode sim se tornar um jogador titular. A direção confia nesse jogador, é um atleta bem promissor, foi muito bem na temporada passada, apesar do rebaixamento do Atlético Goianiense. O Baralhas foi um dos destaques do time, inclusive fez gol contra o Internacional, fez gol, por exemplo, na Sul-Americana contra o Nacional do Uruguai, de Luis Soares, Felipe Carvalho, assim, e etc. E é um jogador que, na minha visão, aí vem para agregar e vem para compor elenco dentro do Internacional. Não chega para se titular, mas é uma peça que o Inter precisava dentro desse time, tá bom? Além disso também, eu quero te trazer mais informações agora sobre o Charles Arangues, tá? Ainda no vídeo de ontem, né, inclusive lá por meio das minhas redes sociais, inclusive se tu não segue minhas redes sociais, vai lá seguir, @canal do TN, tudo junto, tudo minúsculo, tanto para Instagram como para Twitter. Eu soltei uma informação, né, que eu conversei com o empresário André Cury e ele me confirmou, né, que o Arangues já conseguiu a sua liberação junto ao Bayer Leverkusen agora em janeiro para poder sair da equipe alemã e poder vir a algum clube aqui do futebol brasileiro. Como todo mundo sabe, a prioridade do Arangues é vir ao futebol brasileiro e a primeira é vir ao Internacional. Conversei com uma pessoa do Inter que me garantiu que na semana que vem terá uma reunião entre o Internacional e o Arangues, né, o staff do Arangues, para ver realmente essa situação do jogador. O Inter tem interesse no atleta, tá? Mas não trata o Arangues como a prioridade. Até porque o Arangues não é uma prioridade, porque hoje, por exemplo, a gente tem o Carlos de Pena. Mas é uma famosa oportunidade de mercado. Só que nos valores que o Arangues está pedindo, que como eu já falei para vocês, é algo em torno de 950 mil e 3 anos de contrato, isso o Inter não vai topar, né? O Inter vai querer uma redução boa desse salário, talvez um contrato de 2 anos. Além disso, de acordo com o André Cury, o Flamengo, a pedido do técnico Vitor Pereira, entrou na parada, tá? Então o Flamengo também tá de olho nesse jogador, tá? Então aí a competição já começa a aumentar. Mas a gente vai ter mais detalhes a partir da próxima semana, quando acontecer essa reunião entre Arangues, né, no caso o André Cury, e a direção do Internacional, para saber se realmente esse negócio anda para frente ou já é descartado de prontidão, tá bom? Além disso também, para finalizar esse vídeo, eu quero te falar agora sobre o Borré, tá? E o que eu quero te falar sobre o Borré? Hoje o Borré, apesar de a direção ter uma enorme dificuldade com essa negociação, e eu não vou mentir para vocês, é uma negociação extremamente complexa, é o nome que a direção tem para ser o centroavante do Inter para Libertadores, tá bom? Hoje era um terceiro reserva lá no Eintracht Frankfurt, que tem o Moani, que inclusive jogou a Copa do Mundo com a França, que é o centroavante titular, o Lucas Alário, que já esteve na mira do Inter, é o segundo reserva, e o Borré é a terceira opção por dar. Na atual temporada ele tem 12 jogos e 1 gol por lá, né? Não faz uma temporada boa. E até por isso o próprio empresário e jogador estaria um pouco satisfeito com os minutos que o Borré vem ganhando. E uma volta para o futebol sul-americano está descartada. Inclusive pode ser uma boa possibilidade para o atacante colombiano, inclusive para retomar a seleção colombiana. E o Borré é um jogador que ganha lá no Eintracht Frankfurt cerca de 1 milhão, 1 milhão e meio milhão de reais, tá? E o Inter conseguiria pagar esse salário, porque como eu te falei, o Inter nessa temporada já teve uma redução de 2 milhões na sua folha salarial, né? Era uma folha de 8,5, caiu para 6, né? Então o Inter hoje tem corpo para conseguir, por exemplo, pagar um salário para um centroavante de 1 milhão, de 1 milhão e meio, obviamente se ele vier para resolver os problemas. Então o salário não seria problema. O problema está na compra, que o Eintracht Frankfurt pede cerca de 10 milhões de euros, na casa dos 50 milhões de reais. Aí é um problema que a direção tem. Acredito que até a direção tem esse dinheiro, mas como todo mundo sabe, o Inter precisa comprar o Vitão, né, agora na metade da temporada, e é um atleta que o Inter precisa comprar porque é uma peça fundamental. Então a direção vai priorizar o Vitão em vez de gastar esse dinheiro. Mas o que a direção tenta é buscar o investidor daqui a pouco para conseguir ajudar nessa compra pelo Borré, né? Ou daqui a pouco esse investidor pegar uma porcentagem, fazer algum tipo de negociação mesmo, tá? Mas o principal nome que a direção está tentando é o Borré, tá bom? Existem outros nomes também, nomes secundários, como por exemplo o nome do Ener Valencia, do Fenerbahçe da Turquia, o próprio Lucas Alário, que esse é um nome mais complicado ainda, porque eu não gostaria de voltar ao futebol sul-americano nesse momento, mas o que eu posso garantir para vocês, tá? Que me garantiram, calma que vai vir os reforços, tá? Foi o que me disseram. Então, podem ficar calmo. O Inter vai ter um centroavante e não vai ser qualquer centroavante. Vai ser um bom centroavante. Como todo mundo sabe, a Libertadores só começa a partir de abril e o Inter não precisa correr agora no mercado para achar esse nome, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!